Eu gosto muito desse estilo eu confesso que eu prefiro a EBD, estar aqui no momento da EBD, que é estudo, do que estar aqui no momento da pregação. Então, eu acho o estudo mais participativo, muito mais gostosinho de fazer e é muito mais a minha cara. E eu gosto muito quando vocês participam. Então, assim, tá na dúvida? Não sei se o que eu vou falar é certo ou errado. Pode falar, porque aqui é como na escola, e é uma escola bíblica. É o momento de aprender. E aquilo que eu não sei, porque eu não tenho todas as respostas, temos o pastor e temos o Eli ali, ó, que bênção, tá vendo? Então, temos o pastor Fernando também aqui. Então, assim... não tenham problema com isso, porque não sou dona de todas as respostas, mas temos muita gente aqui que pode esclarecer. E vamos aprender uns com os outros, como eu também vou aprender com vocês. Então, vai ser um momento de uma troca de experiência naquilo que deve ser base da nossa fé. Esse título, esse módulo agora, ele começa como colocando a casa em ordem. E a Micaela, quando viu esse slide, disse assim... Mamãe, a casa está caindo. A casa caiu. Eu disse, se a casa caiu, deu ruim. Se a casa caiu, deu ruim. Mas ela está quase, está vendo? Está à beira de cair. E se a gente não coloca a casa em ordem, ela vai cair. Se a base não estiver... Eu estou só dando a introdução, pastor. Para cá. Aê. Deixa eu voltar um pouquinho que eu vou só falar sobre os temas. Se a casa não tiver sobre base sólida, ela vai ruir, não vai aguentar a tempestade. Ontem a gente estava em um local e a gente estava conversando com um casal que esses 6 últimos meses, passaram por uma situação muito complicada, eles não são daqui da igreja, com relação a doença, de câncer e uma série de coisas assim. E hoje, glória a Deus, eles estão super bem. E aí, quando eu estava conversando com a esposa, né, eu disse assim, acho que agora as coisas acalmaram, né? Ela disse, Cláudia, eu acho que agora as águas estão acalmando, estão calmas. E a gente vê que para poder passar pelas águas e a casa permanecer firme, tem que ter uma boa base. Porque se não tiver, quando vem essas tempestades, ela vai ruir. Então, a gente precisa disso. Então... Se a gente não coloca a casa em ordem, fica mais complicado. E nesse módulo, a gente vai começar com a espiritualidade na família. A gente sabe que cada crente tem a sua responsabilidade individual. Você é responsável pela sua salvação. Filho de crente não é crentinho. Se você é salvo, não é por conta da sua salvação necessariamente que o seu filho vai herdar o reino dos céus. Ele também precisa passar pelo processo de salvação. Ele precisa aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas é nossa responsabilidade como pais levá-lo, apresentar também a Ele. Porque às vezes a gente delega a responsabilidade de educar a escola e responsabilidade da educação cristã à igreja. E deixa o nosso papel em casa, que é o mais importante. E a Bíblia fala que a gente tem que inculcar nos nossos filhos, a responsabilidade maior é de nós pais, e a gente vai negligenciando. E às vezes a gente pega um versículo como esse daqui e se solidifica em bases que não é bem o que a Bíblia fala. Espiritualidade na família. Atos, esse está aí, a gente vai ler aí. Atos 16, 31, 32. Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Em seguida, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Quando a gente vê esse versículo, e ele é super comentado em congressos de família, em cultos de famílias, enfim, o que vem à nossa mente? Qual a certeza que está em nosso coração? Crê no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Tem alguém com microfone, pastor? Não. Vamos começar com o meu. Mar. Agora tem? Eu sou do tipo assim, ó, gosto de participação. Quem não se voluntaria, eu convido, convoco. Mas há participação, ou de um jeito ou de outro. Mar, lendo o versículo, e com tudo que você já aprendeu na sua caminhada cristã, o que vem na sua mente? Qual a certeza que você tem baseado nesse versículo? Acho que é a promessa, né, da salvação. Promessa.
Pastor Fernando. Bom, nessa situação aí, do versículo, ele diz, né, crê no Senhor Jesus e serão salvos você e toda a sua casa. Cabe a mim crer, confessar a Jesus e praticar isso dentro da minha casa, porque a partir do momento que eu dou o exemplo, a tendência é que os da minha casa sigam o meu exemplo. Agora, isso não significa que, porque eu criei, todos já estão salvos. Não. Tá? Então, eu tenho que ser o exemplo. Já podemos encerrar a aula por hoje, é isso mesmo. Gente, às vezes a gente diz assim, não, mas a promessa fala que se eu crer, todos da minha casa vão ser salvos. E não fazem nada para que isso aconteça. E na segunda parte do versículo, ele fala assim, em seguida, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Em seguida, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Tem mais um? Também está aí, olha. Achei que não estava. Josué 24:15. Quem está com o microfone perto e pode ler? Lê você. Ei. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Outro super clássico, né? Super. E o que a gente pega? O finalzinho. Texto, fora de contexto, é motivo para pretexto. Então, o que a gente fala? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em que situação Josué falou isso? Em que momento ele falou isso? Como estavam os da sua casa, para ele afirmar que os da sua casa também serviriam ao Senhor? Interessante a gente pensar sobre isso, para que a gente não exija de Deus aquilo que Ele não falou, que a gente conjecturou. A gente vai voltar para isso lá no final. A espiritualidade em sua família? O que seria a espiritualidade que a gente vai comentar? Apenas ir à igreja e participar de suas atividades não fazem com que uma família seja espiritual. Só ir à igreja e participar das atividades. Ah, Cláudia, então não precisa fazer? Sim, precisa fazer. Porque isso é a prática, consequência de uma família espiritual. Isso é prática, é consequência. Mas só isso não faz de você, da sua família e de você, individualmente, uma pessoa espiritual. Ou vocês não conhecem pessoas que vivem na igreja, estão em todas as atividades da igreja, mas o testemunho e a vida com Deus... É possível você estar na igreja, participando de tudo, e não ser espiritual. Quando eu me converti há alguns 20 e tantos anos atrás, a gente ouvia falar muito, hoje em dia nem tanto, mas a gente ouvia muito falar sobre o crente carnal e o crente espiritual. Tem crente carnal? Ou ele é carnal ou ele é crente, né, irmãos? Crente carnal? Ou ele é uma coisa ou ele é outra. O crente Raimundo, um pé na igreja e outro pé no mundo, é crente? É crente? Apenas ir à igreja e participar de suas atividades não faz com que uma família seja espiritual. E o que faz uma família ser espiritual? O que é a espiritualidade? Vamos lá. Cássio, 1 Coríntios 6:11. Erivan, 1 Coríntios 1:2. Landerson, Gálatas 6:1. Vamos pegando pela ordem. A gente vai ver primeiro o que é a espiritualidade. Depois a gente vai trazer ela para o contexto dentro da família, entendendo que a promessa é que eu e a minha família serão salvos. Por que caminho? Como que a gente faz e qual é o meu papel diante disso para que essa promessa se cumpra? Cássio.
E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Um dos sinônimos para espiritualidade, a gente pode falar que é a santidade. Quando que a gente se torna espiritual? Na nossa conversão. É a partir do momento, como o pastor Fernando falou, que a gente entrega a nossa vida a Cristo. A gente começa por esse processo de santificação, a gente começa a sair das trevas para a luz, né? O nosso velho homem ele é transformado e a gente precisa passar por um processo, mas a gente é santificado. Jesus pega os nossos pecados, perdoa e nos dá uma nova vida. E a gente precisa viver de acordo com essa nova vida, que é uma vida espiritual. A gente precisa começar a deixar as práticas antigas do velho homem, do que a gente chama do homem carnal, por isso que crente carnal é meio complicado, para as práticas espirituais, para sermos espirituais. Edivan. A Igreja de Deus está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aqueles que são chamados à santificação, os santos, os espirituais, usando como sinônimo, Gálatas 6:1, ele vai chegar aí, Landerson. Enquanto chega ali, primeiro, um sinônimo para espiritualidade é santidade. Todo aquele que foi salvo por Cristo é uma pessoa espiritual. A gente precisa deixar as práticas carnais, o velho homem, o mundo, para viver uma nova vida em Cristo. Então, somos chamados a sermos santos, somos espirituais. 1 Coríntios 1:2, que o Orivan falou, é viver de acordo com a salvação que recebeu. Não adianta só eu saber que sou filha, eu preciso me comportar como um tal. Não adianta saber que eu fui salva, eu preciso viver a salvação, digna de testemunhar, foi o pastor Fernando também comentou, por isso que ele deu um resumo total da aula, viver uma vida digna que expresse o caráter de Cristo em mim. Como o apóstolo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitarmos Cristo ao ponto das pessoas olharem para nós e cada vez mais verem Cristo em nós, por praticarmos os passos do próprio Cristo. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Gálatas 6:1, ele está falando para uma igreja e ele diz, vós que sois espirituais. Espiritual é alguém que tem o espírito transformado. Ele está dizendo tipo assim, Landerson, está tendo aquele problema ali. Você que é espiritual, ajuda eles, porque você já tem o espírito transformado. Então, ajuda eles na dificuldade deles. Conduz eles também para essa espiritualidade. Nós que somos espirituais. Tem alguém aqui que ainda não entregou a vida a Cristo? Todos já entregaram a vida a Cristo? Então, nós que somos espirituais, devemos buscar cada dia mais parecer com Cristo. E a gente vai ver um tópico específico sobre isso. E viver de acordo com a salvação que recebemos. Viver de acordo com a salvação que recebemos. Muita coisa tem acontecido pela falta de testemunho. A gente de falar uma coisa e viver uma outra totalmente diferente. E muitas das vezes as práticas mostram aquilo que está no coração e na mente da pessoa. Então, muitas das vezes, a falta de testemunho talvez simbolize que aquela área ainda precisa de um ajuste de Deus. Efésios 4, 22, 24. Regis. Todo santificado precisa
desenvolver sua espiritualidade, porque senão vocês podem estar pensando assim, ai Cláudia, mas eu ainda tenho umas coisinhas aqui. Sim, ok, vamos também falar sobre isso. Não é porque você aceitou o Senhor Jesus, desceu as águas do batismo e agora você não peca mais. Não deveríamos, mas a gente caminha nesse processo, essa é a ideia, é de dia em dia, a cada dia, mas a gente não pode, Efésios 4, 22 e 24, o crente, ele não vive na prática do pecado, ele vive na prática de a cada dia vencer o seu pecado. Vamos lá, Regis. Que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vós renovais no espírito do vosso sentido, e vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. É o versículo que baseia o que eu já vinha falando até agora. Ele está falando o quê? Revistais do novo homem, vença as questões carnais. Nosso crescimento não é em nos tornarmos mais espirituais, porque isso é uma consequência, e sim menos pecadores. Então não é o que a gente faz mais, é o que a gente faz menos. Porque ir à igreja, orar, aquele primeiro slide que a gente colocou aqui, ir à igreja, orar, ler a Bíblia é o mínimo esperado de qualquer cristão. Não é porque eu faço, quanto mais eu faço isso, porque já é esperado que se faça isso. Já deve ser o normal da nossa caminhada cristã. Já deve ser as práticas espirituais, as disciplinas espirituais do nosso dia a dia. Porque se a gente não vive baseado nisso aqui, a gente começa a dar brechas para o inimigo entrar e fazer algumas baguncinhas em nossa vida, aquelas raposinhas na plantação. Então, ir à igreja, orar, e é tão complicado, né? Porque hoje em dia a gente tem que estar quase que implorando para os crentes vir à igreja. Tem que estar cada dia reafirmando a importância do crente estar na igreja, principalmente depois da pandemia, né? Quando, na verdade, isso daí já é o mínimo esperado. Eli, pode fazer seus comentários. Tá. A participação nos cultos, na igreja, ela tem uma importância muito grande na vida de todo cristão. Mas o que a gente vive lá fora é exatamente a demonstração daquilo que ocorreu dentro de nós, em nossas vidas. Então, a gente está falando do ambiente de família. É exatamente na família onde não se tem nenhuma máscara do que realmente nós somos. Quando a gente fala, somos cristãos, somos isso ou aquilo, e a gente está no relacionamento com outras pessoas, na verdade as pessoas conhecem muito pouco sobre nós. O que a gente deixa conhecer. Então, às vezes a gente mais fala, ou fala mais do que nós somos. Mas no ambiente familiar, ali sim, a minha esposa Jo me conhece muito mais do que qualquer um de vocês aqui. E eu conheço a Jo muito mais do que ela é conhecida no trabalho, em outros ambientes. Então, o ambiente familiar, realmente, ele demonstra de forma mais precisa que tipo de espiritualidade e cristão que eu sou. Mas ali também revela as maiores oportunidades de melhoria e crescimento espiritual dentro do ambiente familiar. Então, quando a gente discute esse assunto sobre família, na verdade é uma grande oportunidade para nós avançarmos espiritualmente. E é um ambiente que praticamente todas as máscaras que a gente tem caem. Porque elas não existem. As minhas filhas me conhecem, elas sabem como eu estou reagindo. Não adianta aqui na igreja vocês terem uma impressão de quem é o Eli, se dentro da minha casa é o oposto, né? Então, é ali que realmente as pessoas me conhecem. E eu acho que em cada um de vocês aqui.
Então, a responsabilidade da espiritualidade dentro de casa, ela é muito importante, e tem um peso muito grande em nossas vidas. E é por isso que a gente está construindo o que é espiritualidade individual para trazer para dentro da casa da gente, pai, mãe, filho, esposo, esposa. Porque se eu não entendo o meu papel, eu não consigo exercer ele no local ao qual que eu devo exercer. A família, o Eli estava comentando, e na minha cabeça me veio a imagem de uma panela de pressão. Ela é a grande panela de pressão, onde nos testa, porque é dia a dia, é 24 horas. Então, você não tem como pôr máscara, né? Você pode usar em qualquer outro local, dentro da família não. Tanto família, principalmente pai, mãe, filhos, como os próximos também, que você tem um contato até maior. A gente, às vezes, deixa o pior de nós para os de dentro de casa, e o melhor fica para os outros. Desenvolver a espiritualidade é descobrir como a igreja, a vida cristã e a própria Bíblia podem ajudá-lo a deixar os pecados. Quando dizemos que uma pessoa precisa crescer espiritualmente, estamos afirmando que ela precisa amadurecer sua nova natureza. Qual é o alvo? Parecer mais com Cristo, deixando as práticas do pecado. Aquilo que a gente já tinha comentado antes. Por que foi necessário essa introduçãozinha falando da questão mais individual? Porque se a minha família está com problema, membros da minha família estão com problemas, que pode ser eu, ou que pode ser o outro. E possivelmente esse problema, se a minha família está, é um problema espiritual. A gente está falando sobre espiritualidade na família. Então, eu preciso identificar o que eu não estou vivendo, para que eu possa corrigir, para que eu possa ajudar outros a fazer a mesma coisa, a começar dos da minha casa. E aqui a gente vai focar família, casa. O tema é casa, casa firme, para que a minha casa... Porque isso vai em vários âmbitos, trabalho, igreja, enfim. Aqui a gente vai focar na minha casa, nem nos agregados da família, na minha casa, para que a minha casa permaneça de pé e permaneça firme. O crescimento espiritual para a família. Quando a família vai mal, significa que os membros dela não vão bem. O que está acontecendo e como que eu identifico e como que eu consigo resolver? Cris, 1 Pedro 2:1-2. Primeira Pedro 2, 1, 2. 2, 1 e 2, né? Isso. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, é isso mesmo? É. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações, desejai efetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. O leite nacional não... Alguém tem uma outra versão? Interessante essa versão. Alguém tem uma outra versão? Como que a gente vai crescer espiritualmente? Bebendo do genuíno, não falsificado, leite espiritual. É através das práticas e disciplinas espirituais que a gente amadurece espiritualmente, e a gente vê muitos problemas em casa e na igreja por crentes imaturos, que não cresceram, que vivem criança, que não continua a vida inteira nas primeiras questões, se apegando a coisas tão pequenas, porque não crescem, porque não amadurecem. E o nosso alvo deve ser o crescimento espiritual. Precisamos ser crentes maduros. A ideia de estar
ligada à figueira é dar fruto, e o fruto só acontece no tempo certo, no tempo apropriado. E o fruto só é bom para comer quando ele está maduro. Então, ele só produz o seu resultado final quando amadurece. Verde, muitas vezes, é muito amargo. Então, às vezes, a gente se depara com questões pequenas por falta de amadurecimento. Na nossa casa, na nossa família, existem muitos probleminhas que, se fôssemos maduros, seria mais fácil de resolver. A gente não se importaria com algumas questões que são tão fáceis de serem dissolvidas. E aí a gente fica perguntando assim, o que falta para minha família amadurecer espiritualmente? O que falta em mim como esposa? O que falta no meu marido? Assim, essa lição, ela vem desembocar todas as outras lições que foram ministradas até agora. E a gente vai ver em um tópico mais para frente, porque quando eu falo assim, o que falta em mim, a gente teve uma lição específica de papéis. A gente teve uma lição específica de papéis. Então, qual é o papel do filho, qual é o papel da esposa e qual é o papel do marido? A partir do momento que eu entendo o meu papel, biblicamente falando, espiritualmente falando, seguindo as direções que a Bíblia conduz, se eu entendo o meu papel e eu exerço o meu papel, tal é esperado de mim, segundo a Bíblia, segundo o nosso Deus, a minha casa, ela tende a cada dia mais crescer em Cristo e amadurecer e fluir. A gente teve uma lição no discipulado, e eu já estou com saudade do grupo, porque a gente encerrou esse primeiro grupo, sobre fluir junto no Espírito. E a gente vê que a nossa casa é o lugar mais propício para que a gente possa desenvolver os nossos dons espirituais. E muitas vezes a gente em casa não consegue fazer isso e na igreja quer ser o santarrão. Quando dentro de casa a bondade, benignidade, longanimidade, paciência não acontece. Porque o tratar com o outro, com o cônjuge, mas eu sou assim. Sim, mas a Bíblia fala sobre os dons o dom do Espírito, que você precisa ser mais paciente. Não, na igreja eu sou, mas com a minha esposa, com os meus filhos. Então, a gente não consegue desenvolver isso, muitas vezes, ali, porque ali eu sou a Cláudia, a ferro e fogo. Então, a paciência não existe, a temperança não existe, a longanimidade não existe. Quando o nosso primeiro ministério é a família. E é ali o primeiro lugar onde a gente deve exercer isso. Aí a pessoa diz assim, mas ele me conheceu assim. Ok, está dentro do padrão? É o seu papel? É isso? Não, não é. Então, tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Porque Deus, Ele nos chama como a gente é, mas Ele nos chama para uma transformação. Não é para ficar como está. É para alinhar, é para ajustar. Então, a gente não é chamado para permanecer naquilo que somos. Cássio, quando Jesus entrou na sua vida, você permaneceu tal qual você era? Que é o processo que é o processo que a gente vai passando. A partir de quando que esse processo, quanto que você percebe as mudanças em sua vida? Por exemplo, se você passa uma boa parte do tempo sem ler a Bíblia, sem vir à igreja, você consegue desenvolver ou passar por essa transformação de uma forma mais fácil ou mais difícil? Quando que é mais fácil amadurecer? Mais fácil quando eu permaneço na presença de Deus. Quando estou orando, quando estou lendo, quando não busco Deus é muito mais difícil. Então, quando ele chamou aquele Cássio, mas ele não chamou para permanecer aquele Cássio, assim como a Cláudia. É para passar por esse processo de transformação. E às vezes a gente mostra essa transformação na igreja, mas em casa a gente tem mais dificuldade, porque como ele falou, não tem como você usar máscara ali, porque é 24 horas, o dia todo, todos os dias. E o outro te conhece muito bem. Sim, me conhece muito bem.
E essa semana eu falei para uma pessoa, disse assim, nossa, mas fulana, eu disse, a Bíblia fala que o amigo afia o amigo como o ferro afia o ferro. Às vezes é necessário esse embate para que a gente perceba aonde a gente precisa mudar. Muitas das vezes é difícil você chegar e dizer assim, Erivan, aonde eu estou errando como esposa para que eu possa corrigir? Porque muitas vezes a gente não quer ouvir a resposta. Então, por não querer ouvir a resposta, para não ser confrontada com aquilo, a gente prefere não saber. E faz de conta que está tudo bem. E o casamento, ele não é uma quebra de braço. Não é quem é melhor do que o outro, ou quem é... porque o meu marido é melhor que eu nisso, naquilo outro. O casamento, ele é para... A casa em si, toda a família, é para que um impulsione o outro, considerando o outro superior a si mesmo, para que os dois cresçam e para que a família se beneficie disso. Eu acho tão estranho quando a gente está conversando com alguns casais e a gente percebe, às vezes nem se fala, né, sobre isso, mas a gente percebe que há uma briga de quem é o melhor, quem faz melhor, quem se destaca. Eu disse, gente, mas nesse contexto, quem perde é a família. Quem perde é a família. Eu sempre tenho que olhar para o meu esposo, conhecer sim as falhas dele e tentar ajudar ele naquilo que é a dificuldade dele. E ele a mesma coisa comigo. E olha que nesse tempo de casado, a gente já se ajustou em muitas coisas, porque a gente começa a pegar um pouquinho do outro e passar um pouquinho para o outro, né? Mas que isso seja sempre para o amadurecimento, para o crescimento, para que o casal consiga evoluir, amadurecer, porque é os dois que vão fazer isso na vida do filho. E aí, se há essa guerra de quem está certo e quem está errado, às vezes até para transferir isso na educação do filho, transfere do mesmo jeito. Não, eu sou certo, então vai ser do meu jeito. E às vezes não há um acordo entre o casal de como que deve ser o jeito do casal para educar os filhos. Porque às vezes entre o próprio casal não há esse entendimento. Quando você está crescendo espiritualmente, por meio do genuíno leite espiritual, pode influenciar os demais que estão à sua volta. Então, por que a gente começou a falar do indivíduo, de cada um? Porque a partir do momento que eu entendo que as disciplinas espirituais é o mínimo exigido para mim, e a partir disso eu tenho buscado, eu tenho deixado que o Espírito Santo de Deus entre na minha vida e faça as transformações necessárias, as transformações que acontecem na minha vida, lembrei do Retiro das Mulheres, transborda para o que estão ao meu redor, para minha família, para minha casa. Então, é responsabilidade individual que depois se torna uma responsabilidade coletiva em casa, em família. Mas se eu acho que a responsabilidade é sempre do outro e eu não busco isso, chega uma hora que a coisa começa a ficar desequilibrada. Porque eu não posso dizer assim, o esposo tem o papel dele e se ele exercer o papel dele, a casa vai andar bem. Vai andar melhor, mas se ele exercer o papel dele e a esposa exercer o papel dela, a casa vai andar bem. É os dois, na sua individualidade, que contribui para a casa. Está dando para entender? Está muito complicado? Está dando para entender? Então, assim, por que eu quis pegar do indivíduo e trazer aos pouquinhos para dentro da casa? Porque nós, seres humanos, nós temos um terrível problema de sempre achar que o erro, o problema, é o outro e não nós. Hoje à noite vai ter ceia e naquele momento de ceia, a recomendação é: examine o homem a si mesmo. A si mesmo. E a gente tem muita dificuldade com isso. E o que eu quero trazer hoje é justamente o contrário. É você se examinar, é você ver a sua participação, o seu papel diante da casa, porque eu não vou falar de papéis, que já teve uma aula específica sobre isso, já se teve várias questões, até chegar nesse último módulo, foi uma construção para que se chegasse aqui. Se eu sei que todas essas etapas estão ok, eu preciso ver aonde eu preciso ainda melhorar. E aí, a partir de mim, da transformação que é gerada em mim, é impossível que o outro não perceba. Pensem ao longo da vida de vocês, quando vocês começaram, Yara, quando você se converteu, depois que você se converteu, as pessoas ao seu redor perceberam alguma mudança?
Sim. É impossível não perceber. O que mais destacou na sua mudança? O caráter, e elas se afastaram, porque eu não ia mais em festa, eu não participava mais das A coisas. luz expulsou as trevas, né? Exatamente isso. A luz expulsou as trevas. Eu lembrei até de um outro jargãozinho que eu ouvi antes, que diz assim, ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Bem parecido com isso. Por quê? Porque não tem como haver uma mudança em você e as pessoas não perceberem. Então, a partir do momento que a gente faz a nossa autoanálise e verifica como eu, como cristã, estou, como está o meu relacionamento com Deus, e é progressivo, e a gente vai falando sobre isso, e eu começo a colocar a minha casa interior em ordem, é mais fácil de depois isso transbordar ao que estão ao meu redor, a minha esposa e os meus filhos. E você começa a contagiar aqueles que estão ao seu lado, ou para o bem de fazer a mesma coisa, ou eles perceberem que essa luz eu não quero se afastar, como muitas vezes acontece com amigos. E os de casa a gente vai trazendo cada vez mais para perto, porque isso vai irradiando, isso vai... Eu lembro muito da história de vocês dois, foi a Marina que se converteu primeiro, não foi? Ou foi o Cássio? Foi você? Quantos aqui, o marido ou a esposa, se converteu primeiro e depois o outro veio para Cristo? Elza, Cid, Gláucia. Leva lá para Gláucia. Não, na verdade, vai para o esposo. A pergunta é para o esposo. Depois da conversão dela, o que você viu de diferente e o que te chamou a atenção ao ponto de você dizer, eu quero esse Deus? Ou eu quero essa mudança? A mudança, ela é bem perspectiva, assim, bem notória, assim, né? O jeito de falar, modo de pensar, agir, né? E isso é dia a dia também, né? Não foi aquele momento ali, aquilo. Sim. A gente vem vivendo isso até hoje juntos, né? Com as dificuldades e tudo, mas graças a Deus a gente permanece na palavra e a Gláucia é uma bênção para a minha vida. Quando há uma mudança no outro, ela se torna perceptível e ela atinge os que estão próximos. Então, quando você está crescendo espiritualmente, por meio do genuíno leite espiritual, pode influenciar os demais que estão à sua volta, os da sua casa. Não é achar que só trazer o filho para a igreja que a sua casa vai se tornar espiritual. Como ele falou, tem a prática ali, o exemplo, lá dentro da casa. Porque aqui é muito mais fácil ser cristãos. O difícil, a grande panela de pressão é a casa, é ali, no convívio do dia a dia. Pastor Fernando, Colossenses 3, 17 e 21. Cresça nas suas responsabilidades familiares. Então, primeiro, crescer naquilo que me cabe como indivíduo, nas minhas práticas espirituais. Crescer nas minhas responsabilidades familiares. E esse versículo a gente falou muito, uma aula inteira, mas vamos lá, pastor. Colossenses 3, 17 a 21 diz: E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. A gente viu muito sobre essa questão do... O meu marido e meu filho já estão ali puxando. A gente viu muito isso, tanto no de papéis, como teve uma outra lição também que falou muito sobre isso.
Então, qual é a minha responsabilidade? As mulheres, qual é a minha responsabilidade? Os homens, qual é a minha responsabilidade? Eu estou exercendo como deveria? Eu tenho exercido a minha responsabilidade dentro de casa? A gente, às vezes, tem uma historinha antiga que eu acho que vocês devem conhecer muito bem, que fala de um filho, de uma família, que quando o pai está na igreja é uma bênção, enfim, quando chega em casa, o filho quer voltar para a igreja, porque na igreja o pai é diferente do que a forma que ele é em casa. Será que, de alguma forma, a gente tem transparecido essa historinha dentro das nossas casas? Misericórdia, em nome de Jesus, não vai ter aqui na igreja. Que aquilo que nós somos em Cristo, sejamos em casa, na igreja, no trabalho, na escola, em todo lugar que a gente vá. Porque a gente precisa ser reconhecido como os pequenos cristos também dentro da nossa casa, principalmente dentro da nossa casa. Porque de que adianta você ganhar o mundo e a sua casa? Às vezes, quando é criança, a gente deixa passar algumas coisas e, quando está adulto, a gente começa a correr aos pés de Jesus para poder resgatar aquilo que poderia, não é uma regra geral, não estar naquela situação se eu tivesse exercido a minha espiritualidade em casa e a minha responsabilidade dentro do meu papel em casa. Teve uma vez aqui na igreja, não lembro se foi uma ministração, uma EBD, não sei, que eu tinha comentado assim, acho que foi em um culto, do Dia das Mães. Lembrei, de um culto do Dia das Mães. Não é que quando está mais velho é impossível, mas é mais difícil. É mais fácil quando são pequenos. A mesma coisa o casamento. A gente vê que há problemas que eles são muito mais fáceis de serem resolvidos ou de nem acontecerem quando isso é tratado lá no início do casamento, do que quando se percorre anos carregando aquilo, principalmente a falta de perdão, que gera tantas outras situações e deixa passar anos e anos. É impossível de ser resolvido? Não, mas é mais difícil. Se torna mais difícil. Então, se a partir de hoje, se a partir de agora, você está aqui e você percebe que há alguma coisa em você, na sua responsabilidade pessoal, que precisa corrigir, a partir de hoje, se coloque diante de Deus e diga assim: Senhor, isso aqui eu sei que é minha responsabilidade e eu não tenho feito, mas eu também não tenho conseguido por N situações e eu preciso da sua ajuda. Então, convide o Espírito Santo de Deus para te ajudar nesse amadurecimento espiritual. Ai, Cláudia, sozinha eu não consigo e eu preciso de ajuda. Aí tem a igreja. Por isso que uma das questões que a gente falou lá no início, né, que deveria ser base, é o ir à igreja, é o ler a Bíblia, porque a partir do momento que você estar na igreja, ouvindo as ministrações, os estudos, e você está lendo a Bíblia no seu momento com Deus, o Espírito Santo vai começar a falar com você de coisas que precisam ser mudadas. Mas não adianta a gente esperar de domingo a domingo. Porque, às vezes, a gente está no domingo, a gente recebe aquilo que o Espírito Santo ministrou na vida do pregador, e sempre, eu creio muito que a palavra de Deus ela não volta vazia. Mas se no seu momento com Deus, todos os dias, você tira esse tempo para estar com Ele, vai ter coisas na sua vida individual que Ele vai trabalhar com você, na sua necessidade. Então, Ele vai começar a mostrar situações que precisam ser, lacunas que precisam ser fechadas, brechas que o inimigo tem usado para poder atacar a sua família que precisa ser fechada. E também vai começar a dar diretrizes daquilo que você deve fazer. Só que quando essas coisas começam a acontecer, elas doem. E, às vezes, o que a gente acha, né, que é o melhor a fazer é fugir. E aí a gente fecha a Bíblia e não quer mais, porque começa a doer. Porque começa a incomodar. Quando a gente começou o discipulado, uma das primeiras reuniões, a gente falou o seguinte: vai ter lições que vocês vão sair daqui dizendo não volto mais. Porque mexeu no calo, porque pegou no calcanhar de Aquiles. Então, é naquilo que eu não quero que toque, que quando toca eu, não quero mais. Melhor deixar como está. Vamos deixar embaixo do tapete. E o convite não é esse, é tirar debaixo do tapete, é conversar sobre isso e é resolver esses problemas.
Então, quando você está no seu momento com Deus, e se você estiver disposto a dizer assim, Senhor, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu não quero ficar esse crente infantil a vida inteira, eu quero ser um crente maduro. E se para ser um crente maduro, eu preciso estar mais contigo, no meu momento de leitura de Bíblia, de estar na igreja, de participar das atividades, eu vou fazer isso. E isso vai ser uma expressão na minha casa, porque todos que estão ao meu redor vai ser atingido por isso. Quem aqui já passou pela experiência de você começar uma disciplina espiritual sozinha e ou filho, ou esposa, ou esposo perceber isso e de repente chegar e terminar fazendo isso junto com você? Porque sem palavras você mostrou com um exemplo que aquilo está fazendo tão bem para você e que é tão interessante ser feito que o outro veio junto. Nem falou nada, chegou, sentou também, pegou a Bíblia. Alguém já passou? Ou aquele que não gostava de vir à igreja, os casais onde um era crente, o outro não era crente, e de repente diz assim, nossa, mas ela volta tão diferente, o que será que tem nessa igreja? Eu vou também. Deixa eu ir lá para ver como que é. E aí, às vezes, começa por uma curiosidade, porque viu uma mudança no outro e começa a também fazer, e também ser transformado. E aí a casa começa a ser firmada sobre uma base bíblica e espiritual, onde o inimigo vai continuar procurando brechas e cada vez mais vai ter menos brechas, até chegar ao ponto de não as tê-las mais. Sempre a gente vai ter dificuldades e problemas, sempre. No mundo tereis aflições, sempre. Mas a gente pode passar por elas de forma diferente. É muito mais fácil você estar enfrentando uma turbulência no seu casamento, dentro da sua casa, com o seu filho, firmado na palavra de Deus, tendo o direcionamento de como deve agir, qual é o seu papel nessa situação e como você deve exercer, do que você passar por isso desorientado, sem norte nenhum, sem bússola, sem mapa, sem GPS, sem ter noção do que fazer. E muitas vezes a gente vê pessoas dizendo assim, Cláudia, eu não sei o que fazer. Eu disse, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Qual a orientação? E tem, irmãos. A gente está há 3 meses no seminário, olha quantas orientações a gente recebeu aqui. Olha quantas orientações sobre praticamente tudo. Acho que a última aula do Uri foi financeiro. Também teve finanças, né? Crise financeira, as crises, os divórcios, por que eles acontecem, como pode ser evitado, quais as maiores causas. Tudo baseado na Bíblia. A Bíblia fala sobre prática, tudo. Então, tem uma bússola, tem um norte, tem algo que Deus deixou para dizer assim, veja os meus princípios, porque tem coisas que não está tão especificada assim, mas há um princípio que rege aquilo. Cláudia, mas a minha casa está uma bagunça, você não tem noção. Vamos fazer aquele faxinão de pôr cadeiras em cima da mesa, tirar algumas coisas, jogar água, limpar teto, parede, tudo. Sempre dá para fazer o faxinão. Tirar tudo, tem gente ali com medo da faxina, né? Tirar tudo que é de sujeira, de pecado, que não agrada a Deus, e dizer, não, agora ela está limpinha. E depois que ela está limpinha, qual é o outro grande desafio? Que ela permaneça, spoiler, que ela permaneça limpa. Porque a faxina ela é difícil. Você percebeu o que está errado em você, na sua casa, na sua família, e limpar, tirar todas as teias de aranha, todos os entulhos, todas as coisas quebradas, que fica acumulada. E isso eu não estou falando de coisas materiais, e limpar tudo, e depois você permanecer, não deixar que isso continue acumulando o que vinha novos, né? Blindar a sua casa. Cresça nas suas responsabilidades familiares, já lemos Colossenses. Paulo descreve o padrão bíblico para o desenvolvimento da vida espiritual da família. Qual é o padrão bíblico? Maridos, esposas, filhos. Esse é o padrão bíblico. Aonde nesse padrão eu deveria me encaixar e não me encaixo? E a aula sobre papéis ela foi bem interessante, que a gente falou sobre a contextualização dos dias modernos. Vai rever a aula quem não estava. Falou sobre a questão da contextualização com os tempos modernos. Se percebermos que estamos falhando em algo, devemos estabelecer alvos de mudança.
sentei com meu marido, vamos fazer uma autoanálise? Gente, isso é tão difícil. Isso é tão difícil. Você estar disposto a ouvir o que o outro tem para falar, que precisa mudar. E eu acho que a recomendação é que se faça, mas que se faça debaixo da orientação de Deus. Ore antes. Peça para que Deus te dê sabedoria no falar e discernimento na outra pessoa do ouvir. Para que as palavras não firam mais do que cure. Porque o grande problema, muitas vezes, não é o que a gente fala, mas é como é dito. Como a palavra é colocada. Como que é dito. Eu sempre digo que a gente pode falar o que quiser, desde que você saiba como falar. Há brigas, há problemas que, em vez de ser resolvido com uma conversa, ela se avoluma muito mais por conta da forma como essa conversa foi direcionada. Então, sempre ore antes. Tudo, gente, o Espírito Santo tem que estar direcionando. Porque se a gente for na força do nosso braço, não vai dar certo. Com aquilo que eu acho que é certo, com aquilo que eu acho que tem que ser, com aquilo que eu acho que tem que acontecer, não vai dar certo. Deixe que o Espírito Santo conduza. Senhor, olha, estamos com esse problema, a gente precisa, em família, sentar e conversar. Ou a gente precisa refazer algumas situações, a gente precisa fechar algumas brechas. Eu preciso conversar com meu esposo, com a minha esposa, e eu sei que não vai ser uma conversa muito fácil, porque é difícil a gente ouvir críticas do outro, ou quando algumas coisas precisam ser pontuadas. Então, Senhor, eu queria que, nesse momento, o Teu Espírito Santo estivesse presente, para estar na minha fala e no coração dele, porque às vezes a gente até fala a coisa certa e o outro ouve de uma forma completamente diferente, e aí a confusão começa. Às vezes você até falou, né? Mas aquele terreno do coração não estava como terra boa, aceitável para que a semente florescesse. Então você disse, nossa Senhor, mas eu fiz tudo certinho, mas em vez de resolver, piorou a situação. Terminou piorando. Orou antes? Sabe que vai ser uma conversa difícil? Espírito Santo, ajuda aí, intercede por nós, aí, né? Faça que essa comunicação flua de uma forma mais tranquila, que ele entenda, ou que ela entenda realmente o que eu estou querendo dizer, que isso seja para a melhoria do nosso casamento e não para piorar. Muitas das vezes também com filhos, né? Acontece muito isso, porque os filhos adolescentes, que têm o mundo adolescente, os pais, na melhor das intenções, querendo direcionar, orientar, educar, às vezes você fala uma coisa e o que chega no ouvido dele é outra completamente diferente. Ah, é porque meu pai, é porque minha mãe. Vamos caminhar. E a gente está caminhando. Leve tudo isso que a gente falou do individual, de busca de Deus, de buscar sempre a orientação do Espírito Santo, das disciplinas espirituais, de ver o que precisa ser ajustado. Leve a espiritualidade para casa. Iara, Atos 16, 31, 32. Eu já vi que ela já está quase lá, ó. Então, leve a espiritualidade para casa. Então, como que eu levo isso para dentro da minha casa? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E eles pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Que versículo é esse? Nosso primeiro. Voltamos para o início. Nosso primeiro versículo. E leve a espiritualidade para dentro da sua casa. É promessa? É promessa. Vai acontecer assim, do nada? Depois que eu me converto, toda a minha família se converte? Ensine o que aprendeu. Pratique o que aprendeu. Busque conselhos. A minha casa vai ser salva. O versículo fala que ele se converteu, em seguida ele foi lá e pregou também para os da sua casa. Eles precisam ouvir a palavra. Eles precisam ver exemplos práticos. Para que gere também na minha família, como falou da Glaucia e do André, você vê a mudança no outro ao ponto de você querer isso também para você. Então não vai acontecer, não, mas a Bíblia fala que se eu me converter, a minha casa também vai. E eu não faço nada para que isso aconteça. Nada. Então, vai sim, mas há um caminho também a se percorrer.
Ensine o que você aprendeu. Tudo que você tem vindo para a igreja, tudo que você tem aprendido, tudo que você tem aprendido com Deus no seu tempo de intimidade com Deus, compartilhe com os da casa. O filho chegou da igreja, saiu da classinha lá atrás. E aí, filho, qual foi que você aprendeu lá hoje? A Mica é ótima para contar. E aí, você pega o que ela aprendeu lá e acrescenta aquilo que você sabe e já traz como ensino para uma vida mais prática. Porque não é responsabilidade só da igreja, é principalmente nossa como pais. Principalmente nossa. A igreja ajuda demais, facilita demais. Criar um filho no mundo é muito difícil. É muito mais fácil estando aqui, com o recurso que a igreja dá e com todas as coisas que a gente tem. Mas precisa que nós ensinemos. Porque depois vai dizer assim, mas eu sou cristão há tanto tempo e a minha casa não se converteu ninguém. Eles aprenderam o que você aprendeu? Você pelo menos tentou passar? Eles viram na sua vida prática daquilo que você fala? Ou é como a gente falou daquele casal, daquela família, onde na igreja o pai era uma coisa e em casa é outra. Aí quando chega em casa e vê como a pessoa é sem máscaras, aí o outro vai dizer assim, nossa, mas também... Para ser crente igual meu pai, para ser crente igual minha mãe, prefiro ficar como eu estou, porque está o tempo todo na igreja, mas olha em casa como que é. Prática, vida. Acho que foi o Eli que comentou sobre isso. Prática, vida, principalmente na hora de decidir as coisas, na hora de resolver situações. O filho vai olhar para você e vai dizer assim, nossa, minha mãe é crente mesmo, viu? Que nessa situação, olha como que ela agiu. Meu pai está exercendo o mesmo papel que está lá, na Bíblia, porque ele realmente é o sacerdote do lar. Quero isso para mim. Quando eu tiver a minha casa, eu quero que seja conduzida também dessa forma. Quando eu me converti, eu ia muito na casa de uma outra família, que era cristã, e eu olhava a dinâmica daquela família, e eu dizia isso, eu disse, gente, eu queria que, quando eu tiver a minha casa, porque eu era solteira, eu queria que a minha casa também fosse assim. Uma casa que abrisse as portas para abençoar outras famílias, que as famílias que chegassem aqui vissem que tem alguma coisa diferente. Peraí, essa família ela distorce do padrão que eu conheço. O que tem de diferente? Então, da mesma forma, do individual, que a pessoa olha para você e percebe que há algo diferente no seu comportamento, porque você tem uma vida transformada, você transportou do reino das trevas para o reino da luz, a sua casa, a sua família, precisa ser expressão disso. Aonde outras pessoas que ali chegam e digam assim, nossa, mas quando eu chego aqui é uma coisa diferente, tem alguma coisa diferente nessa família. Olha o relacionamento entre o esposo e a mulher, olha a questão dos filhos, tem alguma coisa diferente. Isso gera neles o que a Bíblia fala que nós devemos ser o sal da terra. O sal que gera sede para que a pessoa queira buscar e beber da água viva. Tem alguma coisa aqui que eu quero também para mim, que eu quero também para minha casa. Você vai abençoar os outros, como a gente falou, que termina expandido para os que estão ao redor, mas o maior beneficiado é você e a sua casa. Então, ensine o que você tem aprendido para os seus. Compartilhe com a esposa. Nossa, eu vou falar do discipulado de casais de novo. Tem uma questão que a gente tem a lição ali, mas há práticas a serem feitas em casa, aonde o casal precisa conversar sobre aquilo. E tem temas que é difícil de tocar. Então, assim, tem coisas que você precisa conversar com o outro. Nossa, o que você está vendo? O que você está lendo? O que você está lendo no seu tempo devocional? Lá em casa a gente está com um assunto específico que a gente está estudando agora em casa, e eu comecei a dizer, Ivan, eu achei isso aqui tão legal. Vê também? E aí ele já começou também, e ontem eu perguntei, e aí, o que você está achando? Então, assim, fui para o culto, teve a ministração, chegou em casa, nossa, o que você achou? O que mais tocou em você? O que o Espírito Santo falou para você? O que daquilo tudo que foi falado você acha que a gente precisa melhorar como família, como casal? O que a gente precisa fazer de mudança? Olha, hoje foi falado sobre isso e eu acho que isso é uma questão que eu preciso trabalhar mais em mim e diante de Deus. Converse. O parceiro, ele é... A esposa, ela é chamada para ser ajudadora. Se é o marido que está com algumas dificuldades, seja ajudadora nisso também. Ajude a ele a exercer o papel dele também. E busque conselhos. Eu acho que eu nem vou falar sobre isso porque o pastor já cansou de falar, né? Não espere para buscar conselhos quando tudo já está
Quando você vê que iniciou, é sempre mais fácil. Não é, volto para o que eu falei, não é impossível, mas é muito mais fácil quando as coisas estão no início. Está com dificuldade? Está com problema? Busque conselhos nos lugares certos. E aí eu sei que foi falado sobre isso na lição sobre os inimigos internos e externos, porque fui eu que dei a aula. Então, a gente comentou sobre isso, aonde buscar esses conselhos, essas orientações, porque, às vezes, um problema desse tamanho se torna um grande abismo por um conselho buscado em fontes erradas. Então, busque conselho, sim. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria, mas olhe a fonte do conselho, aonde você está buscando. E uma vez que eu levo essa espiritualidade para dentro da minha casa, ensinando aquilo que eu tenho aprendido, praticando, né, aquilo que eu tenho aprendido e buscando orientações, qual é o resultado disso? Quais são os resultados? Os resultados da espiritualidade na família. Vamos lá, Daniel, Colossenses 3:13. Colossenses 3:13. Elza, Colossenses 3:16. E Gláucia, 1 Pedro 4:10. Colossenses 3:13. Som. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra alguém, se alguém tiver queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Isso é uma prática espiritual não só para o nosso irmão, mas para a nossa casa. Para a nossa casa, para o nosso marido, para a nossa esposa, para os nossos filhos. Perdoai uns aos outros. Se alguém tem queixa contra outro, vai lá, resolve. Porque aqueles a quem nós temos uma tendência maior de ferir são os de casa. Com palavras, com ações. As pessoas que mais podemos nos magoar são aqueles a quem amamos, que vivem próximos de nós, com quem investimos mais tempo. O perdão não é questão de escolha, mas uma ordem do Senhor que traz bênção e paz. E esse perdão, ele precisa ser exercido principalmente na nossa casa, no nosso seio familiar. Existem problemas que são gigantes por questões pequenas que nunca foram perdoadas e que vão acumulando e gerando problemas. E a gente falou isso na outra aula também. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A comunicação bíblica. Qual é o conteúdo da sua conversa em família? Vocês falam sobre Bíblia? Se você tem notado que em seu lar as pessoas não empregam o tempo para conversar, não se aconselha, não há diálogo, faça um plano de mudança. Tenha interesse na vida de seus familiares. E aí, o que você tem aprendido? O que você tem feito? Converse sobre isso. Acho que Cristo, ele precisa fazer parte não só do nosso momento de igreja, mas principalmente da nossa casa. Principalmente das diretrizes que a gente vai fazer, das coisas que a gente vai decidir. Ele precisa ser o primeiro a ser consultado. E a gente precisa conversar com o outro sobre isso. A gente precisa... às vezes a gente divide a vida em algumas situações, né? Aqui é a minha vida espiritual, aqui é a minha vida profissional e aqui é a minha vida em casa. Quando, na verdade, nós somos um. E em um qual nós somos, habita todas essas questões. E todas elas têm que ser administradas por iguais. Mas em todas elas, eu preciso ser crente. Eu não posso ser crente só na minha área espiritual. No meu trabalho, eu também tenho que ser crente. Na minha casa, eu também tenho que ser crente. Eu tenho que ser um exemplo de Cristo em todos os lugares.
Então, eu não posso secularizar, separar e destrinchar. Não, mas aqui eu sou profissional. Aqui eu não posso falar de Cristo. Também, acho que já foi dito em uma lição aqui. Aqui eu não posso falar de Cristo. Ok, não pode falar de Cristo? Viva Cristo. Viva Cristo. Expresse Cristo nas suas ações. Exale o bom perfume de Cristo. Que as pessoas olhem para você e digam assim, nossa, fulano tem tal profissão, ele faz tal coisa, mas a gente percebe que tem alguma coisa diferente ali. Não sei o que é, mas tem alguma coisa diferente. Porque apesar de não falar de Cristo, você vive Cristo onde você está. 1 Pedro 4,10. 1 Pedro 4,10 diz: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. É só para a igreja? Não, é dentro de casa também. Traga a espiritualidade para dentro da sua casa. Traga, porque aí você vai ver esses resultados de servir um ao outro. Em algumas famílias, os membros têm dificuldade de ajudar e servir um ao outro. Sabe aquela pessoa, as mulheres, né, que diz assim, nossa, se fulano pede, meu marido logo faz, mas aqui em casa está sempre pronto para servir o outro, mas em casa não faz? Ninguém nunca ouviu isso, né? Não tem aqui em casa nenhuma. Em algumas famílias, os membros têm dificuldade de ajudar e servir um ao outro, esperando que se pertence da mesma família, cumpra obrigações permanentes, traga o princípio de um ser servo do outro para os integrantes da família. Resumindo, ser servo um do outro, servir um ao outro naquilo que o outro precisa. Trazer essa parte do serviço para dentro também da nossa casa. Qual é a dificuldade da minha esposa? Em que eu posso servir? Qual a dificuldade? O que meu filho está precisando? Porque, às vezes, nós somos muito solícitos, muito para o outro, para fazer as coisas para os outros e não para os de dentro da nossa casa. Então, a partir do momento que a gente traz a espiritualidade para dentro de casa, a gente desenvolve os dons, a gente desenvolve a maturidade cristã, primeiro no nosso maior ministério e primordial ministério dentro da nossa casa. Então, tudo isso que a gente ouve falar da igreja, sim, é aplicável em todas as áreas, mas a gente precisa trazer um pouquinho mais para dentro da nossa casa, porque a gente fala muito no contexto externo e esquece do contexto interno. E aí vai passando os anos, a família implode e a gente não sabe o que causou. E às vezes foi a deficiência das práticas espirituais e exercer o ser cristão dentro da própria casa, porque achar que o outro tem a obrigação de me aceitar do jeito que eu sou, quando o chamado de Cristo é que a gente venha a ser transformado dia a dia, né? Que o nosso caráter, o nosso temperamento, ele seja transformado e mudado dia a dia. Eu quero orar com você. Nossa, eu fui pontualíssima, hein? Vamos ficar de pé e vamos orar? Antes disso, alguém tem alguma colocação? Gláucia. Eu era uma pessoa bem difícil, assim, eu também. Muito, Ainda sou. assim. Eu queria tudo do meu jeito. Se não fosse do meu jeito, não era de jeito nenhum. Cara fechado, não queria conversar com mais ninguém. E aquele tipo de pessoa que, se era contrariada, batia a porta e não queria conversar com ninguém, trancava a porta. Então, era muito complicado o meu caráter, assim. E depois que o Senhor entrou na minha vida e fez a transformação, foi tão grande que no meu batismo batizou eu, o André, minha mãe e a Adriana. Amém, glória a Deus. É sobre isso. Então, é sobre isso. A diferença na minha vida foi muito grande, muito grande. É exatamente sobre isso, gente. A nossa vida cristã tem que impactar principalmente os da nossa casa, porque ali não tem filtro, não dá para você viver de filtro o tempo inteiro. Eles sabem exatamente se houve ou não a mudança e como essa mudança está sendo transparecida. É exatamente sobre isso. Eu vou orar e depois da oração a Dani vai fazer o encerramento. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero, Pai, te agradecer por essa manhã, pelos irmãos que estiveram aqui. Eu sei, ó Deus, que o Senhor tem uma forma individual e particular de falar com cada um dos meus irmãos, porque só o Senhor sabe em que área da casa deles eles precisam que haja uma modificação, uma transformação, um posicionamento. Eu sei, ó Deus, que a Tua palavra não volta vazia e eu creio que cada um deles absorveram aquilo que o Senhor veio ministrar na vida deles. Quero colocar cada lar, cada casa firmado, ó Deus,
no teu altar. Que essas casas, ó Deus, elas não possam, podem até ser balançadas pelo vento e pela tempestade, mas que nunca elas venham a ruir, porque a base dela possa estar solidificada em Ti, ó Deus, na Tua palavra, nos Teus princípios. Quero Te ser grato, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida dos meus irmãos, por tudo que o Senhor tem amadurecido. Nós sabemos que há um processo, que as coisas não acontecem de um dia para a noite, que a cada dia temos batalhas para serem vencidas, mas queremos ter a certeza e a segurança que o Teu Espírito, que prometeu estar conosco até o final, estará conosco também nessa nossa dificuldade. Queremos colocar Ele, ó Deus, como intercessor, como mediador, para que Ele possa nos ajudar a resolver tudo o que é necessário. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, mas muito obrigado ainda por tudo que o Senhor há de fazer pelas famílias da nossa igreja e através das famílias da nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém.